Bom dia. Tudo bem? Graça e paz para todos, amém? Eu vou tomar o cuidado para não derrubar nada aqui. Alex, está na lista? Tá, né? Irmãos, hoje vocês vão reparar, nós não temos nenhum recurso de PowerPoint, tá bom? Então não vai ter emoji, não vai ter. Não. Foi uma quebra de paradigma, tá bom? Nós vamos fazer algo um pouco diferente hoje. Nós vamos ficar bem focado na folhinha, tá? Todos vocês estão com a folhinha aí? Então tá bom. Bom, o estudo de hoje é sobre as cartas de João. Eu chamei no plural de as cartas, mas tem algo que eu posso iniciar dizendo aqui, explicando para vocês. A primeira carta, sem dúvida nenhuma, é uma carta, mas ela tem uma característica diferenciada das outras duas, tá? A segunda carta e a terceira carta, elas são destinadas a pessoas específicas. Então elas têm lá um nome, a Gaio, a senhora eleita. E essa primeira carta não. Essa primeira carta, eu imagino assim, né, que João virou para o seu mensageiro, o seu auxiliar, e falou: olha, pega esta carta aqui que eu escrevi e leva para os irmãos, lá na igreja. A gente não sabe onde eles estavam, que igreja era, mas certamente era uma congregação de crentes. Tá bom? E ele diz isso: escrevi a vocês que creem. Então é uma carta também, mas ela é chamada de epístola, por essa característica, tá? Então existe essa diferenciação de uma carta e uma epístola. Então a epístola, a primeira carta, ela tem um tom assim, a uma comunidade. Então em momento algum ele vai se referir a uma pessoa específica. Mas ela tem um destinatário. Que destinatário é esse? Aquela comunidade de crentes, de convertidos em Cristo. Tá bom? Bom, vamos estudar as cartas de João. Acompanhe comigo. O autor é João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. O discípulo, aí eu abro aspas, a quem Jesus amava, palavras do próprio João. Ele tinha uma estima boa, né? Uma autoestima muito boa. E apóstolo da igreja de Cristo. Então é um daqueles 12 discípulos, né? E apóstolo da igreja. É interessante, irmãos, eu estava vendo nos evangelhos, Mateus e Marcos, eles dizem o seguinte: depois que Jesus passou pela tentação no deserto e venceu a tentação com a palavra, e não somente com a palavra ali, como homem, ele venceu aquela tentação também. Ali afetava a sua carne, o seu físico também, além do espiritual. Os evangelhos de Mateus e Marcos citam o seguinte, que os primeiros discípulos que Jesus encontrou foram Simão, Pedro, que depois Jesus vai chamar ele de Cefas, né? Simão, depois ele vai chamar de Pedro, e André, que era irmão de Simão, Pedro. Logo em seguida, Jesus vai conhecer a João e a Tiago, os filhos de Zebedeu. Isso é relatado em Mateus e Marcos. Em Lucas, há um relato que nos indica que Jesus já conhecia Simão antes do episódio na praia, porque ele havia curado a sua sogra, Simão Pedro. Aí vai ter o episódio na praia, onde André também, Pedro mais André, né? E aí vai ter de novo João, apresentado em Lucas também, João e Tiago, seu irmão. O próprio evangelho de João tem uma curiosidade. João ele não se apresenta, ele não fala do encontro que ele teve. E ele dá uma informação adicional sobre André. Ele fala que André era discípulo de João Batista. Então, André foi o primeiro que viu a Jesus. E aí ele conversou com João Batista, meio que pedindo assim uma autorização para seguir E João fala: não, é ele mesmo, pode ir.
Pode segui-lo porque é ele mesmo. Ele é o Messias. Eu não sou o Messias, mas ele é. Aí André foi correndo e disse que João dá essa informação adicional, que André então correu para o seu irmão Simão e falou, olha, encontramos o Messias. E João mesmo não vai dizer, não vai falar a respeito de si, né? Ele estava preocupado com coisas mais importantes. Então vamos lá. Primeira carta, então, João é o autor. O local e a data não são definidos, tá? Provavelmente as cartas foram escritas em Éfeso. Importante é o período, no final do 1º século, já em idade avançada, né? João já tinha uma idade considerável, né? Destinatário. Aparentemente escrita para a igreja em geral. A primeira carta, então, é o que eu falei para os irmãos, né? Ele escreveu a uma comunidade de pessoas convertidas a Cristo. Já que não possui saudações, nem despedidas e outras alusões pessoais. Então ele não cita nenhum nome específico, não se refere a ninguém de maneira específica. Pertencendo, portanto, à categoria de epístola geral. João chama os crentes carinhosamente de meus filhinhos e amados. Aí fica pensando, por que meus filhinhos, né? Filho na fé, você pode entender assim. E existe até algumas pessoas têm esse desejo de ter um filho na fé, né? E onde eu me converti a Cristo, havia essa cultura de você gerar um filho na fé. Eu digo para você que é parecido com um filho natural. Se você ficar encasquetado demais nisso, você vai sofrer mais. Mas se você deixar o Espírito fazer a parte dele, porque é ele que convence. Oi? Você vai ter sim. Já tem muitos filhos na fé, não se preocupe. Propósito então da carta. Toda carta, irmãos, ela tem um propósito. Alguma coisa a pessoa quer dizer. Tá bom? Então, que propósitos ou que motivações levaram a João a escrever essa carta? É uma carta mais extensa, vocês percebem que ela tem 5 capítulos, né? E a gente poderia perfeitamente ficar só nessa carta hoje e talvez fazer as outras 2 num domingo separado, mas eu achei melhor juntar. Porque a gente vai ver que a 2ª e a 3ª carta, elas são muito específicas, então eu achei melhor juntar tudo, tá bom? Quais os motivos que levaram João a escrever a primeira carta? E aí ele tem as referências aqui, que são os capítulos e versículos, tá? Para que a alegria dos crentes seja completa. Para guardar os crentes do pecado, é a 2ª motivação. Para advertir os crentes sobre os falsos mestres, né? Para fortalecer a fé dos crentes em Cristo e dar-lhes a garantia da vida eterna. Está no capítulo 5, versículo 13. Particularmente, eu usei nesse estudo, além da leitura, claro, eu usei uma Bíblia de estudo chamada Thompson. Ela é bem conservadora, né? E já é bastante consolidada. E nesse estudo, a Thompson diz que essa carta é a carta das certezas. E ela começa com essa declaração. Vamos ler? Primeira carta de João 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Terceiro, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Então, há uma declaração importante, né? João está dizendo assim, olha, não é algo que eu ouvi, não é apenas algo que eu ouvi
sem ter visto e sem ter tocado. Eu sou testemunha, eu estava lá. Eu andei com ele. Ele poderia dizer, eu fui um dos primeiros que acompanhou a ele. E eu era aquele discípulo que ele amava. Um detalhe interessante, João era o mais jovem, tá? A tradição aponta que João era moço. Provavelmente aí seus 17, 18 anos. E razão pela qual também ele é o último que vai falecer, né? Ele não vai falecer por ser assassinado ou por ser martirizado. São causas naturais, né? De velhice. Então ele foi a última testemunha ocular de Jesus Cristo, homem. Amém? Então nós lemos o versículo e o 3. João destaca a importância do conhecimento e a sua relação com a fé, citando a palavra saber, ou seu equivalente a saber, mais de 30 vezes. Então veja, há alguma coisa aqui que chama a atenção. Chamou a atenção do Thompson, no seu estudo, e chama a atenção de qualquer um que lê a carta. É a palavra sabemos. Sabemos que. E aí antes da gente ler 7 casos relevantes de sabemos que, tem 2 coisas aí em relação a sabemos. Primeiro, para que alguém saiba, precisa ter alguém que transmita. Então, tem que ter alguém que conhece previamente, ou que tenha visto, tocado e ouvido, que tenha sido uma testemunha, vamos dizer assim. Essa pessoa terá que transmitir para que alguém saiba. Então, o primeiro aspecto que eu faço um acréscimo aqui ao estudo é: a gente sabe como, porque alguém nos falou, porque alguém transmitiu. Daí a importância de um professor. Daí a importância de uma testemunha, de um relato. Porque isso é uma base de quê? De conhecimento. Vou trazer para um outro aspecto aqui, a ciência. A ciência é baseada no conhecimento. Para você chegar a um resultado, você tem que fazer os testes. Os testes, eles têm que seguir um processo, um procedimento, chamado método científico. De modo que qualquer outra pessoa possa testar aquilo. Então, aquilo, se no final das contas ali, você vai ter algo provado, testado. Você vai ter, então, uma certeza. Tudo isso é um caminho de conhecimento. O cientista, ele publica o resultado do seu estudo. Então, saem algumas revistas especializadas e publicações através das universidades. Então, aquilo se torna o quê? Conhecimento geral. E alguns cientistas, eles têm o sonho de as suas descobertas serem o quê? De domínio público. Poxa, uma pessoa vai lá e inventa um novo motor que não gera gases tóxicos e que roda 500 quilômetros com 1 litro de água salgada. O desejo dessa pessoa é o quê? Que isso se torne de conhecimento público. O desejo de alguém que se importa com os outros, né? Nem sempre uma descoberta ela é de domínio público, pelo contrário, ela vai ficar ali fechada, ela vai ficar ali guardada, 7 chaves, e com aquilo a pessoa vai fazer o quê? Dinheiro. Né? Mas aqui é diferente. João está anunciando certezas, porque sabemos. E nós vamos ver que nessa carta, ele se refere ao seguinte: olha, eu estou escrevendo a vocês porque vocês já sabem de antemão. Não estou escrevendo a leigos, estou escrevendo para vocês que conhecem. Vamos destacar então 7 sabemos aqui. Sabemos que a vida reta indica regeneração. Está lá no 2:29. Diz assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Também o 5:18.
Sabemos que todo aquilo que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Então há uma mudança de comportamento naquele que é nascido. Nascido de novo, nascido de Deus. E João vai falar muito isso nessa carta. O nascido de Deus, o Filho de Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Aguarda aí contigo. Sabemos que seremos semelhantes a Cristo quando Ele vier. Então aqui, no 3:2, diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Eu acho que eu peguei a referência errada. Parte B? Onde você achou isso, irmã? Eu anotei errado? Ai, gente, eu estou na carta errada. Perdão. Agora sim. Estou na 1 de João agora, tá? 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então aqui João está trazendo um evento futuro, tá? Mas ele está dizendo, olha, isso é uma certeza que você pode ter. Outra certeza, que Cristo veio tirar os nossos pecados. 3:5. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Do contrário, se Jesus tivesse caído em algum ponto, Ele não poderia ter sido o sacrifício perfeito, a propiciação pelos nossos pecados, né? Em tudo foi tentado, mas não pecou. Outra certeza, que o amor fraternal, veja bem, indica que temos passado da morte para a vida. É o 3:14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. E João vai falar muito sobre amar uns aos outros. Não é à toa que João é o discípulo do amor, né? Ele fala muito sobre isso. E por que eu sublinhei a palavra indica? Porque esse comportamento de amar é como se fosse assim, olha, eu tenho um RG aqui, eu tenho um RG de cristão, ou seja, eu tenho um RG de que eu sou de Cristo, mas ele não é de papel. Esse RG é quando eu demonstro meu amor, quando eu pratico meu amor pelo irmão. É uma indicação. Algum dia, alguém virou para você na feira, no mercado, no Uber, no ônibus, no metrô, na escola, no trabalho, e virou assim: você é crente? Alguém fez essa pergunta para você? É porque ele viu alguma coisa diferente em você. Talvez ele tenha percebido que você trata as pessoas de maneira diferente. São as indicações de que você é cristão. Tá bom? Vamos lá. Uma certeza. Sabemos que Cristo vive em nós pelo Espírito. 3:24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. Ou seja, está em Deus, está em Cristo, e Deus e Cristo está em nós. E nisso conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Um
pouquinho mais para frente nós vamos falar especificamente sobre essa parte, quando a gente falar um pouco mais aqui do capítulo 4, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Sabemos que temos a vida eterna. 5:13. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Ou seja, eu estou escrevendo para quem já crê. Para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, irmão, consolida mais aí a tua fé, ele está dizendo. Porque você tem a vida eterna. Isso é uma certeza que ele estava passando para os irmãos, amém? E o último destaque aqui, no meio das 31 vezes que João fala, sabemos que as nossas orações são respondidas, é o 5:15. E sabemos, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Temos que entender também, né, e aqui já foi nos ensinado, que temos que saber pedir, né? A gente tem que saber pedir com discernimento, né? Eu não posso pedir para Deus alguma coisa que contraria a sua palavra, que vai contra o caráter de Deus, de Cristo. Então, é certeza que Ele nos ouve, tá bom? E aí a gente pedindo de acordo com a sua vontade, alinhado com o seu propósito, sabemos que Ele nos responde também. Tá bom? Bom, vamos agora aproveitar, como é uma carta curtinha, 5 capítulos, fazer uma leitura dinâmica da carta, tá? O capítulo 1, ele tem um título: Cristo, a palavra da vida. E aí eu vou parafrasear, eu vou falar de uma outra forma. Vimos, ouvimos e tocamos na palavra da vida. João, inclusive, fala a respeito de Jesus no Evangelho como o verbo, né? Como um instrumento criador, transformador. Tá bom? Como a palavra. Isso anunciamos. Então veja, é esse Cristo que ouvimos, que vimos e tocamos. A palavra da vida, é Ele que nós estamos anunciando. Para que também tenham comunhão conosco. Outro destaque do capítulo 1 é que todos pecamos, e ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A referência é o versículo 9, tá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Eu vou trazer para um lado aqui, que assim, algumas pessoas têm uma extrema dificuldade de entender que, em alguns aspectos, ela pode não ter razão, ela pode não estar certa. Tem pessoas que têm vou dizer um ego, tá? Tem pessoas que têm um ego tão grande, que ela tem dificuldade de entender que ela também é pecadora. A ponto da pessoa dizer que ela é santa, que não há um santo como ele ou como ela, que ele está num nível, né? Já viu isso em algum lugar? Que ele está num nível, né, mais perto do céu. Então é como se ele tivesse colocado uma escada e ele está lá em cima da escada. É puro ego. Todos pecamos. E se algum de nós disser que não tem pecado, faz Deus de mentiroso. Tá bom? Por que confessar? Mas irmão, Jesus já sabe, Jesus já me conhece. Mas olha só, faz bem para você, faz bem para mim, para todos nós.
você chegar no teu quarto, como Jesus falou, né? Vai lá no teu quarto, fecha a tua porta. E ali no cantinho da tua cama, você vai ter ali uma conversa. Uma conversa que você vai expor, você vai confessar. Em outras palavras, você vai se render e vai dizer: Senhor, eu estou errado mesmo. Eu estou em pecado, ou eu pequei. Porque é isso que a palavra recomenda, irmãos. Tá bom? Isso tira de nós um peso. Mas Jesus já sabe. Mas se você falar isso para Ele, é uma rendição da tua alma. É uma rendição do teu ego. Tipo assim, ego, fica quieto aí. Você não é infalível. Você não é tudo isso que você acha que é. Você não é o cara. Fica quietinho aí e deixa Deus trabalhar. É isso que você está fazendo quando você se rende e confessa seus pecados, tá bom? Fechando parênteses, então vamos voltar aqui. Capítulo 2. O capítulo 2, ele tem uma ênfase muito importante. Eu vou dar ênfase a essa parte aqui do anticristo, tá? Mas antes tem um detalhe aqui. Cristo é o nosso advogado. Ele não é só advogado. E aí eu estava curioso para saber a respeito do trabalho do advogado. O advogado secular aqui, o advogado que todo mundo conhece, né? Eu estava lá pesquisando e descobri o seguinte: um advogado pode abrir mão da causa que ele está advogando, ou ele pode deixar de ser o advogado. Por exemplo, se eu entrar com algum processo, precisar de um advogado, o advogado pode desistir, ele pode abrir mão do meu processo. Em que situações? Não está bem definido, não tem uma definição. A gente costuma ver em filmes, né? Costuma ver em livros, publicações, algumas coisas assim, que é necessário ter uma relação de quê? De confiança, né? Entre o cliente e o seu advogado. Uma outra área que eu imagino que isso seja extremamente importante é entre o cliente e o seu psicólogo. Tem que ter uma relação de confiança. Porque ali você vai estar tratando de coisas sensíveis, importantes. E eu fico imaginando que o advogado, de repente, pode achar que a pessoa não está sendo sincera com ele. E ele precisa saber, ele precisa ter conhecimento dos fatos para que a defesa possa ser mais eficaz. Para que uma boa estratégia possa ser elaborada para a defesa. O fato é que um advogado hoje secular, uma profissão de advogado, ele pode abrir mão da defesa de um cliente, ele vai ter lá algumas coisas que ele tem que fazer, alguns procedimentos legais para isso, umas formalizações, mas não há nada que o impeça. Porém, nós temos um advogado que nunca vai desistir da tua causa. Você sabia disso? Porque ele é fiel. E ele não é só o seu advogado. João está dizendo que ele é a propiciação. Além de nos defender, ele já fez algo que tirou de nós aquela dívida. A dívida do pecado. Já foi paga por ele. Já foi anulada a sentença. Aquilo que te tornava escravo, que nos tornava escravo, ele já pagou. Deu a vida dele para que nós tenhamos vida. Então ele é advogado e a propiciação. E aí João fala, né? Se alguém pecar, 2:1. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então a obra que ele fez não é só para os crentes. É para todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Não é o que a palavra diz? Então essa obra é para toda a humanidade. Outra coisa importante citada no capítulo 2. Se conhecemos a Cristo,
fazemos a sua vontade, ou seja, guardamos a sua palavra. E andamos como ele andou. Nossas ações, portanto, são condizentes com aquilo que Cristo faria. De tudo aquilo que João está falando nessa primeira parte do capítulo 2, é mais ou menos o seguinte: olha, na prática, para você dizer que você é cristão, você tem que, no mínimo, imitar Cristo. É fazer o que ele fez, fazer o que ele fez, agir, de repente, como ele agiu. Diante de uma situação, o que Jesus faria? Jesus ia condenar ou Jesus ia perdoar? Jesus ia permitir que a casa de Deus virasse local de comércio? Ou Jesus ia coibir esse tipo de coisa? A gente quase não lembra dessa passagem, né? Porque mostra um Jesus ali diferente do contexto que a gente está normalmente, né? Um Jesus que se irou, que partiu para as vias de fato. Mas ali havia um erro muito grande, uma ofensa. E Jesus não foi indiferente a isso. Perceba o perigo de você ser indiferente ao pecado, à coisa errada. E tem um aspecto aqui, numa outra carta que nós vamos ver ainda hoje, vou ter que acelerar, que a gente não pode ficar indiferente. Guarda aí que a gente vai falar sobre isso. Bom, outra coisa importante. No meio do capítulo 2, você vai ter algo ali que diz assim: não ameis o mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Não tem como a gente deixar não tem como a gente se esquecer, né? A gente lembra da pregação, que nós aprendemos aqui. O hedonismo, o exibicionismo e o ufanismo são a causa da decadência humana. Não destrói apenas uma pessoa, mas destrói civilizações. Impérios caem por conta dessas coisas. E a humanidade está indo, Você entende o que eu estou falando? Por conta dessas coisas. Aprendemos aqui, tá, irmão? Aqui nós podemos dizer, sabemos que, porque temos ouvido nesse lugar. E aí, uma coisa importante: muitos se têm feito anticristos. Aqui, João vai falar de algo que também aprendemos aqui, costuma ser muito distorcido. A figura do anticristo. O importante é a gente entender o seguinte: desde aquela época, João já estava alertando para isso. Onde que está isso daí? Está no 2. Ó, 2:18. Filhinhos. João era tão carinhoso, né? Filhinhos. Já já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. E ele vai dizer o seguinte: o importante é o seguinte: se muitos já têm se feito anticristos, isso desde a época de João, pouquinho menos de 2000 anos, né? Ainda não deu 2000 anos, de acordo com a cronologia. Então, o importante é saber identificar, certo? Se eles já estão por aí, como que a gente identifica? O próprio João vai dizer. É só você continuar lendo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho.
Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Isso aqui está me atrapalhando. Espero que você continue me ouvindo, tá? Então, para você identificar quem é o anticristo, fique atento. Negou a Jesus? Diminuiu a importância? Colocou em segundo plano? Encheu de coisas acima? Colocou um intermediário? Colocou um mediador? Entre você e Cristo? Isso é papel do anticristo. Contrário a Cristo. E como nós aprendemos aqui, quer pegar o lugar de Cristo. Tá bom? Então João vai dar bastante ênfase a isso nessa carta. Capítulo 3. E aí eu fiz uma provocação aqui, né? Capítulo 3 vai falar sobre os filhos de Deus. A minha provocação é: quem é filho de Deus? Porque, irmão, alguma vez na vida você vai ouvir ou você já ouviu: todos somos filhos de Deus. Ouviu ou não ouviu? Mas eu prefiro ficar com a Bíblia, tá? Não é isso que a Bíblia fala, não. Vamos ver, né, o que a Bíblia fala. De acordo com o capítulo 3 da primeira carta de João, filho de Deus é aquele que não permanece no pecado, pois tem a consciência de que Jesus morreu como sacrifício pelos nossos pecados. Amigo, o cristão ele tem a consciência de que o preço que foi pago lá foi altíssimo. Ninguém poderia pagar. Humanamente impossível pagar esse preço, a menos que Deus tivesse dado o primeiro passo. E o primeiro passo que Deus fez para nos salvar, como nós vamos ver aqui, eu vou reforçar, Ele nos amou. E ao nos amar, Ele entregou seu Filho. Se não fosse isso, irmão, não haveria salvação para nós. A lei era boa, como já foi dito na palavra, a lei era boa. Mas a lei, ela estava mais preocupada em apontar a pedra no caminho, e não tinha uma solução para tirar a pedra. Jesus é o que tira a pedra do teu caminho. Amém? Vamos lá. Filho de Deus é aquele que pratica a justiça. Novamente, pois tem consciência que Jesus Cristo é o único justo. O trabalho que Jesus fez por nós, Ele cumpriu toda a justiça da lei, para justamente ser o sacrifício perfeito. Aquele justo, que era esperado, tão ansiosamente aguardado, não só pela cultura hebraica, judaica, mas por outras culturas também. Filósofos aguardavam esse justo na Grécia, como nós vimos aí quando a gente estudou algumas cartas de Paulo. Filósofos estavam ansiosos por esse justo. Paulo até mostrou para eles quem era o justo. Por exemplo, lá em Atenas ele não teve a atenção, ou não deram a atenção devida. Paulo correu para Corinto, pronto. Lá ele pregou a palavra. Então veja, praticar a justiça é ter a consciência de que o justo se entregou. E que é necessário então seguir os seus passos. Filho de Deus é aquele que ama o seu irmão. Não apenas na teoria. João está falando muito sobre isso nessa carta. Olha, não adianta você dizer que ama o teu irmão, se você não socorrer ele na sua necessidade. Ou seja, na prática, vamos lá, na prática. O que a gente está fazendo para, na prática, demonstrar que amamos os irmãos? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma ação social, por exemplo, com as crianças do bairro, demonstração de amor. As pessoas estão investindo seu tempo,
recurso, entregando de si, paciência, né, irmãos? Muita paciência, palavra de salvação está sendo pregada. Ah, mas tem criança que não está nem aí. Mas tem aquelas que estão observando. Já tem criança frequentando o culto aqui de domingo. Você sabia disso? Fruto do trabalho que está sendo feito às terças-feiras. E não é pouca não, irmão. Não é pouca não. Se você observar, elas podem já encher um banco aqui na frente. E quando você vê uma criança dessa, que é demonstração de amor, pelo trabalho que é feito por elas, não enxerga apenas a criança, enxerga a família da criança. Enxerga o papai, a mamãe. Às vezes não é uma família estruturada, tá bom? Às vezes é a vovó que está criando ela, com muito sacrifício, com muita dificuldade. Às vezes é uma tia. Não sabemos. Mas são pessoas alcançadas por uma demonstração de amor. Amor na prática é isso, é ação. Outro dia eu vi um status de WhatsApp de uma irmã aqui na igreja que me chamou a atenção, né? Que amor é uma ação, eu não vou conseguir lembrar aqui todas as palavras, mas é mais ou menos assim, tá? Amor é uma decisão, é uma atitude prática. E é mesmo. Porque amar de boca não adianta muito. Tá bom? É isso que João está reforçando aqui. Vamos lá. O mandamento de Deus é esse. Olha que João tem no capítulo 3 um mandamento aqui, ó, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e novamente nos amemos uns aos outros. É o próprio Jesus que disse isso, né? Ama a Deus, Pai, com toda a tua força, todo o teu entendimento. Ama também ao teu próximo. Nesses dois mandamentos, respondendo ao fariseu, você vai cumprir a lei, meu querido. E aí João, como testemunho ocular, guardou bem isso no seu coração. João estava lá, eu imagino que ele estava o tempo todo ali agarrado. Porque é aquela coisa de jovem, né? Eu fico imaginando, não posso dar essa certeza para vocês. Mas como discípulo mais jovem, eu fico imaginando ali a vontade que ele tinha de aprender. Porque isso é uma característica do quê? Da nossa juventude. E eu fico imaginando que João estava o tempo todo ali do lado de Jesus. Eu acho que Jesus tinha um carinho especial mesmo por ele. Mas vamos voltar aqui. Capítulo 4, vamos adiantar. Os falsos espíritos. E outra ênfase que é dada é Deus é amor. Eu lembrei do estudo de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo disse assim: examinai tudo, retende o bem. Está em 1 Tessalonicenses 5:21. E João vai um pouquinho além. João fala assim: provai se os espíritos são de Deus. E aí ele fala por quê? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso está no capítulo 4, versículo 1. E aí ele adverte assim, ó: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, aí eu vou abrir um parênteses aqui que é minha interpretação, tá? Vir em carne significa nasceu como homem. Foi bebezinho, nasceu, teve um parto. Como todo mundo nasce. Né? Deve ter sido um parto natural. Que nasceu. Foi amamentado. Cresceu, precisou trocar fraldinha, precisou ter os cuidados todos que um ser humano precisa. Foi criança. Como criança, eu imagino talvez até que Maria precisou dar uma educação para ele, ensinou ele, instruiu ele no caminho. Ele observou o seu pai adotivo José lá, a fazer os trabalhos de carpinteiro. Foi homem, gente, é importante isso. Sabe por que é importante isso? João está dizendo que isso aqui é uma prova. Porque tem muitos falsos ensinamentos que vão dizer o seguinte: Jesus foi uma essência. Ele esteve entre nós como espírito. Aquele que morreu na cruz não era Jesus. Imagina o Filho de Deus morrer na cruz. Toma cuidado com tudo isso.
negou que Jesus veio em carne, é o que João está dizendo. Não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Veja que é a segunda vez que João fala disso na sua carta. Tá bom? E Deus é amor. E a demonstração de que Deus é amor, que não é aquele amor só em teoria, é que tem uma demonstração de que Deus é amor, que é o seguinte, como não lembrar, né? João fala assim, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. João também fala no seu Evangelho, porque Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Quando alguém perguntar assim para você, Deus é amor? Você vai responder, claro, sim, sem dúvida. Por quê? Aí você vai dizer assim, olha, de acordo com a palavra de Deus, e João fala isso, Deus nos amou primeiro, e Ele nos amou de tal maneira, que Ele deu o seu Filho para poder nos resgatar. E isso foi uma demonstração e uma prova de amor de Deus por nós. Pronto, irmão, você já respondeu. Você respondeu de uma maneira tão linda, que a palavra foi entregue, e agora o Espírito vai atuar. Tá bom? Então você descansa, se você já falou isso para alguém, você descansa e deixa o Espírito Santo atuar na vida dessa pessoa. Porque aí a obra, quem convence é o Espírito. Tá bom? Vamos lá. E no capítulo 5, João reforça o amor de Deus. E ele reforça que aquele que ama a Jesus, ama também ao Pai. E demonstramos que amamos a Jesus quando guardamos os seus mandamentos. Olha, ele falou isso muitas vezes. Quem ama, guarda os seus mandamentos. Como assim, irmão Alexandre? Quem ama, respeita. Quem ama, procura fazer aquilo que a pessoa disse que é para fazer. E não faz aquilo que a pessoa disse que não era para fazer. Como que eu, criança, demonstrava para o meu pai que eu amava ele? Quando eu obedecia a ele. E quando eu não obedecia, o que acontecia comigo? Ah, irmão, uma havaiana desse tamanho aqui, ó, uma havaiana 44, partia na minha direção. Era o jeito que meu pai tinha de me corrigir. Mas ainda bem que ele fez isso, tá? Eu dou graças a Deus por isso. Muito bom, agora a gente vai falar da segunda carta. A segunda carta, ela é, de fato, uma carta que tem um destinatário, tá bom? Mas aí vai ter aquela discussão, quem era a senhora eleita? Quem foi essa senhora? Será Maria? Olha, ninguém sabe ao certo quem era essa senhora. Porque ele não dá um nome, né? Provavelmente era uma senhora e a sua família que vivia em Éfeso, tá bom? Aí vai ter os estudiosos que vão interpretar que João está usando de maneira figurada, ele está falando para a igreja, está se referindo à senhora como igreja, e que os filhos são os convertidos, né? É uma interpretação, tá bom? O fato é que nessa segunda carta, João ele roga, ele quase que implora, né? Para a manutenção do amor fraternal. Você vai ver isso no versículo 5 e 6. Ora, Senhora, eu te peço, eu te rogo, que não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, né? Que nos amemos uns aos outros. Então, eu sinceramente fico com a impressão de que algum probleminha estava rolando. Porque João teve que escrever uma carta e dizer, olha Senhora, eu te rogo que a gente mantenha esse amor fraternal. É uma interpretação. Algumas coisas, né, algumas coisas a gente tem já revelado, e não é por uma revelação espiritual, mas é porque a palavra nos fala isso, né? Outras coisas não, irmãos. Então assim, não sabemos o nome dessa senhora.
E o que importa é o seguinte, vamos ao que importa. João, ele adverte quanto aos falsos mestres, que enganam e se afastam da verdadeira doutrina. Então vamos lá. Versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Aquilo que ele falou naquela carta geral, ele está falando agora para uma pessoa. Os quais não confessam Jesus Cristo veio em carne, novamente. Tem gente por aí dizendo que Jesus foi uma essência, foi apenas um espírito que esteve entre nós. Então veja, esse tal é o enganador, é o anticristo. Então agora João está falando para uma pessoa, a senhora eleita, e seus filhos, a sua família, está reforçando esse aspecto. Toma cuidado. Outra coisa importante nessa carta é o seguinte: não ter parte com estes enganadores. Então assim, versículo 10, acompanhe comigo. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, que doutrina? Que Jesus Cristo veio como homem ele foi sacrificado, morto e ressuscitou, e essa obra é a obra da redenção. Amém? Se alguém não vier com essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. E aí eu vou abrir um parênteses para você. A gente tem que ter cuidado, e a gente não pode ser inocente para algumas coisas, tá? A gente tem que ser prudente, porque algumas pessoas vão se aproximar de nós com conversas muito eloquentes, tá? Aquela palavra, sabe, que convence mesmo, sabe? Aquela palavra que ela vai te rodeando assim, ela vai te cercando, daí a pouco ela, joga uma setinha, e joga outra setinha, e aquilo vai te cercando, vai te envolvendo. Nós temos que tomar cuidado. Identificou que aquilo ali não vem de Deus, não tenha parte com isso. João está dizendo assim, nem saúda, nem cumprimenta. É para se afastar mesmo, tá? A Júlia aqui no domingo falou lá do que aconteceu com eles ao irem para uma igreja onde estava tudo muito estranho, onde de repente ela começou a ouvir coisas, e eu sou testemunha de algo que eu passei por isso, tá? Ouvi coisas que me chocaram. Eu estava sentado no banco ali, e a pessoa de púlpito falou coisas absurdas, que não condiz com a palavra. Tá bom. Tchau. Não voltei mais lá. Nem quero voltar. Porque onde não tem a sã doutrina, não é para nós. Tá bom? Esse é o enfoque dessa carta. Um detalhe, prevaricar, que é o que está escrito aí, no versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Vamos lá, o que é prevaricar? Prevaricar é deixar de fazer a sua obrigação, causando prejuízo para os outros. Aqui eu estou usando o dicionário, tá? Também significa abusar de sua autoridade para cometer injustiças. Irmão, o que mais acontece? É distorção da palavra para gerar prejuízo. E para tirar benefício próprio. Tá bom? Aqui nesse lugar, nós sabemos disso. Por quê? Porque somos ensinados nesse aspecto. Tá bom? Terceira carta. A terceira carta, bem simples, ela é escrita a um destinatário bem definido, uma pessoa chamada Gaio. Contudo, João não vai se referir a Gaio e falar só de Gaio. João vai dar um testemunho, além de reforçar que Gaio tem um excelente testemunho. Por quê? Porque João está ouvindo, esse testemunho está chegando até ele. Olha, ô Gaio, teu testemunho chegou até mim, isso me trouxe uma enorme alegria. Estou parafraseando aqui o que João escreveu para o Gaio, tá? E aí ele vai falar também de outras duas pessoas, também relacionado ao testemunho dessas pessoas. Então, o que é testemunho?
Testemunho é aquilo que a gente faz na prática. São as nossas ações. São aquilo que as pessoas veem que a gente está fazendo ou que a gente está falando. Isso é um testemunho. O testemunho de Gaio, ele foi muito positivo, ele foi muito bom. Ele foi de acordo com a vontade de Deus, e João destaca isso nessa carta. Aí tem uma pessoa chamada Demétrio, que também foi motivo de elogio. João fala assim: todos dão bom testemunho dele. Está no versículo 12 da carta. Só que tem outra pessoa, o tal do Dióstrefes. Nome difícil até para falar, né? Dióstrefes. Essa pessoa, possivelmente um líder de uma das igrejas, né? Pelo contrário, o testemunho dele não era bom. João está falando assim, olha, ele deixa de receber as pessoas. Assim, a obra não é dele. E João fala, eu vou dizer isso para ele. Se eu tiver oportunidade, eu vou dizer isso para ele. O Dióstrefes, quem é você, querido, para não deixar que alguém se achegue? Ou para impedir que alguém tenha acesso à palavra da vida? É duro isso, né? E aí João dá esse testemunho, né, de que estava acontecendo com Dióstrefes. Então assim, a terceira carta tem esse tom. Os testemunhos que são dados. Chamaram a atenção de João, João escreveu a Gaio sobre isso. Tá bom? Simples assim. Conclusão geral. De maneira geral, as cartas de João se preocupam com aspectos práticos da vida e do caráter do cristão, diante do amor de Deus, diante da influência dos falsos mestres e profetas e anticristos, e nos indica que o caminho do crente deve ser regulado pelo amor. É pelo amor ao Deus Pai, ao Deus Filho e Espírito Santo, que nós prosseguimos o nosso caminho e perseguimos o nosso galardão eterno, com atos, sim, com atos, não só com palavras, tá? Com atos e pensamentos de fé, de santificação, justiça e amor. Tá? Essa é a conclusão que eu cheguei ao ler as 3 cartas, tá bom? Como motivo de reflexão, como podemos expressar o amor de Deus em nossas vidas e de que maneira podemos examinar e provar os espíritos e as intenções neste mundo. Obrigado, irmãos.